Olá, alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando e hoje nós teremos aula de História, tá? Será a aula 5 do capítulo 5. Então vamos lá. História, primeira série, aula 5, capítulo 5. Bom, a aula de hoje será uma aula de recapitulação, tá bom? Vamos fazer da seguinte forma. Fatos ocorridos na França e fatos ocorridos na Inglaterra. O que nós vamos abordar? Os conceitos, que nós conhecemos. Por exemplo, quando nós estudamos fatos ocorridos na França, conhecemos o conceito de estados gerais, de absolutismo monárquico, Edito de Nantes, Guerra dos 30 Anos, Então vamos recapitular esses conceitos, porque eles são super importantes. E quando nós estudamos os fatos ocorridos na Inglaterra, conhecemos os novos conceitos de Guerra das Duas Rosas, Revolução Inglesa, Revolução Gloriosa e Declaração de Direitos, tá? Então, hoje nós vamos recapitular esses conceitos que são super importantes, não é mesmo? E é necessário ter o domínio, inclusive, para se preparar para futuras provas de Enem e vestibulares. Aí vocês podem estar pensando, professora, está cedo, para a gente se preocupar com isso. Pessoal, não mesmo, Vamos entrar no segundo semestre, ano que vem vocês estarão na segunda série, e aí não deixem acumular para a terceira série para estudar para Enem, para vestibular, tá? Comecem desde a primeira série a estudar, a fazer anotações, tá? Então, eu sempre oriento o aluno, explico para o aluno a importância de estudar para Enem e para vestibular desde a primeira série. Então, hoje nós vamos recapitular esses conceitos, tá? Que são muito importantes e é bom a gente sempre frisar, reforçar e vocês terem o domínio, tá? Dos conceitos. Então, vamos lá. Fatos ocorridos na França, Primeiramente, nós temos o conceito de absolutismo monárquico. Vamos relembrar? Absolutismo monárquico, onde a autoridade do rei prevalecia sobre todos os fatos ocorridos, Um exemplo, fixação de leis, não é mesmo? E a questão do Edito de Nantes, que foi promulgado pelo rei Henrique IV, nós já estudamos em aulas anteriores, Esse edito foi promulgado em 1598 pelo rei Henrique IV, Foi destinado a restaurar a paz interna na França. Foi também um ato de tolerância religiosa e com a intenção de estabelecer a paz. Foi concedida a paz aos huguenotes. Olha outro conceito aí, pessoal, que nós temos que reforçar, O que quer dizer essa palavra, huguenotes? Protestantes franceses, ok? Bom, e aí nós temos também o conceito de estados gerais, Suponhamos que caia numa provinha. O que foi os estados gerais de 1614, Ou Assembleia dos Estados Gerais. Era um órgão político de caráter consultativo e deliberativo constituído por representantes das 3 ordens sociais daquela temporalidade, tá? Vamos lá. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, o povo. Então, de forma resumida, os estados gerais aconselhavam o rei em algumas de suas decisões, tá? Então, pessoal, é importante que vocês tenham o domínio dos conceitos, ok? Bom, agora vamos falar sobre a Guerra dos 30 Anos. O que foi a Guerra dos 30 Anos? Ela começou em 1618, e terminou em 1648. Conceito é a denominação genérica de uma série de guerras envolvendo diversas nações europeias que travaram guerras entre si, Quais foram os motivos? Foram vários, Rivalidades religiosas, dinásticas, territoriais, comerciais e políticas, ok? Quais foram os países envolvidos? Vários, entre eles
França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha, Dinamarca, Áustria, Suíça, Países Baixos. Ok, vamos lá. Mais um aqui. Bom, esses conceitos que eu selecionei, né, estão relacionados com os fatos ocorridos na França. Agora nós vamos falar sobre os fatos ocorridos na Inglaterra e reforçar os novos conceitos que nós conhecemos ao longo do capítulo 5, ok? Guerra das Duas Rosas. O que foi a Guerra das Duas Rosas, né? Foi a rivalidade entre as duas famílias, os York e os Lancaster, na disputa pelo trono da Inglaterra, ok? E a questão da Revolução Inglesa, nós já estudamos sobre isso, mas é importante reforçar. A Revolução Inglesa foi uma guerra civil entre os partidários do rei Carlos I e o parlamento, iniciada em 1642 e terminou em 1649, com a condenação à morte do rei Carlos I. Importante ressaltar que a Revolução Inglesa, pessoal, foi um divisor de águas, né? Antes da Revolução, o poder do rei era o quê? Era absoluto, né? Só um instantinho aqui, pessoal, desculpe. Vamos lá. Depois da Revolução Inglesa, o regime político tornou-se o quê? Parlamentar, tá? Depois da Revolução Inglesa, o poder do rei se viu reduzido, onde o rei existe e reina, mas ele não governa. Quem governa, na verdade, é quem? É o primeiro-ministro através do parlamento. É o que acontece, pessoal, na Inglaterra, né? Existe a Rainha Elizabeth, né? Ela reina, ela tem um glamour, mas ela, na verdade, não governa. Quem governa é o primeiro-ministro através do parlamento, tá? Vamos falar também sobre a Revolução Gloriosa, né, pessoal? Também chamada de quê? De Revolução Sem Sangue. Por quê? Ela foi iniciada em 1688, foi uma revolução em grande parte não violenta. De certa forma, foi uma revolução pacífica, né? A Revolução Gloriosa é um período em que houve a mudança, ou seja, a substituição do absolutismo monárquico pela monarquia parlamentar na Inglaterra, tá? E a Declaração de Direitos, pessoal? Vamos relembrar, vamos recapitular. São fatos extremamente importantes, né? Extremamente relevantes. Vamos lá. Vamos falar sobre a Declaração de Direitos. Prestem atenção. Dentro daquela temporalidade, o rei Guilherme III, ao assumir o trono inglês, assinou a Declaração de Direitos em 1689, finalzinho do século XVII, limitando assim os poderes monárquicos em vários aspectos e instalou a monarquia parlamentar, que vigora até hoje na Inglaterra, como eu já acabei de dar o exemplo, né? Qual o principal objetivo da Declaração de Direitos, pessoal? Era limitar cada vez mais o poder do rei e aumentar o poder do parlamento, né? Quem manda é o parlamento juntamente com o primeiro-ministro, como eu já acabei de falar, estou só reforçando. Assim, a monarquia parlamentar foi estabelecida e o absolutismo na Inglaterra ia chegando ao fim. E o que a Declaração de Direitos garantia? Prestem atenção. A liberdade individual, incluindo a liberdade de imprensa, o direito à propriedade privada, né? Entre outros. A Revolução Inglesa e a Revolução Gloriosa, pessoal, só aqui fazendo um resumo, fazia parte da Revolução Inglesa e a Declaração de Direitos de 1689. Fortaleceu o quê? A burguesia e o liberalismo, tá? Enfraquecer o poder do rei e abrir o caminho para o quê? Para o desenvolvimento do capitalismo, preparando o caminho para a Revolução Industrial do século XVIII, que ocorreu na Inglaterra, tá? Nós vamos ver mais adiante. Bom, pessoal, de posse de todas essas informações, né, nós reforçamos esses conceitos, nós recapitulamos, tá? Porque essas questões sempre caem em prova, isso aí é recorrente, tá? Eu peço a vocês o seguinte, né? Façam, por favor, exercícios diversos, número 9, página 25, questões 4 e 9, e exercícios diversos, número 10, página 26.
questões 2 e 4. Com relação à atividade devolutiva de hoje, AD5 do capítulo 5. Com base na videoaula e na apostila capítulo 5, página 24, tá? Responda. Qual foi a revolução que também foi denominada, né? Revolução sem sangue, tá? Então, a resposta é facinha, é só estudar e assistir a videoaula na íntegra, tá, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida estarei à disposição. Hoje nós fizemos uma aula de recapitulação, né, de temas importantes, de conceitos importantes, né, relacionados aos fatos ocorridos na França e aos fatos ocorridos na Inglaterra, tá bom? Já preparando vocês, de certa forma, para futuras provas, né, e para o sucesso, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.